No final do mês passado, eu terminei a leitura de Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes. Jojo Moyes? Não sei a pronúncia do nome dessa autora. Mas Como Eu Era Antes de Você é um livro, assim, que acho que meio que todo mundo conhece. Se não pelo livro, mas pelo filme, né? Pela adaptação cinematográfica que teve com a Emilia Clarke e o Sam Claflin. Então, assim, ó, fiquei com vontade de ler este livro simplesmente porque começaram a aparecer cenas do filme no meu TikTok. E, assim, eu gosto muito da Emilia Clarke naquele filme. Simplesmente, assim, eu amo a atuação dela como Louisa Clark. Por sinal, elas têm um sobrenome bem parecido. Toda vez que aparecia um pedacinho de alguma cena do filme, eu assistia, porque eu gosto muito dela. Gosto do Sam Claflin também como Will Traynor, mas, assim, eu gosto muito mais da Emilia Clarke. E é assim, eu pensei, por que não, né? Por que não? É um livro que todo mundo conhece, todo mundo já sabe a história do início ao fim. Por sinal, vai ter spoiler, tá? Vai ter spoiler, o que eu vou dizer aqui daqui pra frente. Porque eu não acho que seja muito novidade pra vocês. Então, não vou ficar assim, ai, nossa, não posso falar sobre tal coisa. Não, vou falar sim. Porque assim, já digo de antemão que o filme é uma ótima adaptação. Sabe por que é uma ótima adaptação? Porque a autora escreveu o roteiro. É muito. Não muito fácil, né? Mas, tipo assim, ela conseguiu colocar no filme basicamente tudo que tem no livro. O que ela não colocou, assim, foi talvez porque seria um pouco mais complicado de adaptar. Mas, no geral, é uma ótima adaptação. Você nem precisa ler o livro pra saber de toda a história, tá? Mas, enfim, né? Pra quem nunca ouviu falar e vai ver esse trecho aqui, esse vídeo com spoiler, é o seguinte: Como Era Antes de Você, conta a história da Louisa Clark, que é uma jovem de 26 anos, que trabalha num café, numa padaria, assim, já há vários anos. E ela vive numa cidade em que não existe muita perspectiva para você crescer, tanto profissionalmente, né, como culturalmente, porque é uma cidade pequena da Inglaterra. A cidade é basicamente, a cultura dela é de turismo em volta de um castelo. Então, assim, ela trabalha nesse café e aí ela acaba sendo demitida depois de vários anos trabalhando ali, simplesmente porque o dono, ele vai se mudar, ele vai para outro país. Então, assim, ela não é demitida porque ela é uma péssima empregada. Não, ela é demitida porque o café vai fechar. Só que assim, ó, ela e a família dela, eles têm pouco dinheiro, eles estão sempre meio que com dificuldades financeiras, principalmente quando o avô dela teve um derrame, então ele precisa agora de cuidados o tempo inteiro. O pai dela tá sempre dizendo que em alguma hora ele vai ser demitido do trabalho porque estão tendo cortes de funcionários. A irmã dela trabalha em um local que, assim, dá pouco dinheiro, ela acabou de ter um filho, quer dizer, né, tem mais ou menos, sei lá, 1 ano, 2 anos que ela teve um filho. Essa irmã é considerada a pessoa mais inteligente da família. Isso é uma coisa muito irritante no livro inteiro, porque por ela ser uma pessoa muito inteligente, a Luísa, ela é meio que diminuída em vários sentidos, assim, sabe? Porque a irmã conseguiu passar ela na escola 2 anos, porque a irmã fez faculdade e a Emília não. Eu vou ficar falando Emília e Luísa, gente, mas ó, eu tô falando da Luísa, tá? É porque como elas têm como a atriz e a personagem têm o mesmo tem um sobrenome muito parecido, fica me confundindo na cabeça. Mas enfim, a Luísa tá sempre sendo diminuída, e é uma coisa que me incomoda bastante no livro, mas é interessante pra você perceber o que tá acontecendo naquela casa. Então assim, ó, o dinheiro da Luísa, né, complementava grande parte da renda daquela família. Então, quando ela é demitida, meio que já acende um alarme assim, tipo, pô, ela precisa encontrar um emprego logo. Só que assim, ela é uma mulher de 26 anos que não tem muito estudo. Ela fez o ensino médio e tal, mas ela não se qualificou depois, sabe? Ela não tem cursos, ela não tem uma faculdade, ela não tem nada que dê mais possibilidade de trabalho pra ela. Então assim, ela vai pro um centro de trabalho, né? As pessoas ali vão pra conseguir emprego, ela entra em teste em vários empregos diferentes, mas ela não consegue ficar muito tempo em nenhum deles. Até que surge a vaga de cuidadora de uma pessoa que ela não sabe quem é, mas essa vaga não exigiria que essa pessoa tivesse muitas qualificações, porque não era uma vaga de enfermeira, não era uma vaga para ser uma cuidadora da saúde dessa pessoa, e sim uma vaga para pessoa ficar ali, fazer companhia para pessoa, ajudando em umas tarefas mais básicas, etc. Tanto que assim, ó, desde o início, a Luísa acha que essa vaga é para ser uma cuidadora de um idoso, ou de uma idosa. E assim, não é. E é uma vaga que não precisa ter muitas qualificações e o dinheiro é muito bom. Então ela vai fazer a entrevista e quando ela vai fazer essa entrevista com a pessoa responsável por essa vaga, ela descobre que é para ser a cuidadora de um jovem, que é o Will Traynor, um homem de 35 anos que acabou ficando paraplégico depois de um acidente de trânsito.
Então, assim, ela vai pra essa entrevista, ela descobre só na entrevista que ela vai estar cuidando desse homem, né? Que é 10, 11 anos mais velho que ela. E assim, já de início, ela percebe que ele não é um homem fácil de se lidar. Porque ele é arrogante, ele é cínico. Ele tá de mal com a vida. Tá, e aí, assim, conforme você vai lendo o livro, você percebe por que que ele é uma pessoa mal-humorada, por que que ele é uma pessoa que não gosta que os outros vejam ele numa cadeira de roda. Porque ele sempre foi uma pessoa muito ativa, ele viajou por vários lugares, ele praticava um monte de exercício não, um monte de esporte, ele fazia muita coisa. Então, assim, ele estar confinado numa cadeira de rodas é muito difícil pra ele. Ele ficou tetraplégico, tá, gente? Então, assim, ele só consegue movimentar mais ou menos do peito pra cima e ele tem poucas movimentações nas mãos. A Luísa, ela vai ser a cuidadora do Will, muito mais para tentar fazer com que ele tenha uma existência mais feliz, para que ele fique um pouco distraído e para que ele não fique tão preso na própria condição. No início, ele não vai dar muita abertura para ela. Ele não vai deixar com que ela se aproxime dele. Ele sempre vai dar uns cortes nela, ele sempre vai tentar deixá-la o mais afastada possível, porque ele tem muito uma coisa na cabeça de que a Emília, de que a Luísa tá com ele simplesmente por pena. Ele acha isso, ele tem certeza disso. Só que assim, ó, a Louisa Clark, ela tá ali porque ela precisa do dinheiro. Então, independente dele gostar dela ou não, ela vai estar ali, né? Ela estará ali e ela deixa isso bem claro pra ele. E assim, quando ela deixa isso bem claro pra ele, de que ela simplesmente não está ali por pena, que ela tá ali porque é um trabalho, a relação deles muda um pouquinho. Tanto que tem uma cena do livro em que o Will recebe a visita de uma ex-namorada dele e de um amigo dele, que os dois vão se casar, por sinal, que ele acaba quebrando uns porta-retratos, e a Luísa vai lá e conserta os porta-retratos, e ele fala que ele não quebrou os porta-retratos de acidente, foi de propósito. E aí tem a cena que ela fala, tipo, você não precisa ser um idiota o tempo inteiro. Você não tem que tratar as pessoas como se elas fossem imbecis, você não tem que tratar as pessoas como um lixo. Ela tá simplesmente ali pra ajudar ele. A relação deles muda um pouquinho quando ela consegue quebrar um pouco daquela casca que o Will tava se utilizando pra afastar as pessoas. E é assim, ó, várias coisas interessantes nessa história. Um dos pontos, assim, que chama bastante atenção é o fato da Louisa Clark sempre usar roupa espalhafatosa, roupa que as pessoas podem achar como esquisitas. É algo que destaca ela dos outros, simplesmente porque ela se veste de uma maneira diferente. Ela é muito tagarela, ela não para de falar, e isso até no início é uma coisa que incomoda o Will. Sabe quando tem quando você tá num ambiente que pode ser um pouco intimidador pra você, e aí pra ela, a fala, o ficar tagarelando é uma maneira de se sentir um pouco mais confortável. Então, assim, é muito engraçado que às vezes ela não para de falar e aí as pessoas não conseguem, tipo, acompanhar, assim. E aí o Will é uma pessoa que consegue fazer com que ela dê uma pausa, que ela fique quieta. O que é muito engraçado depois de um tempo, porque quando ele percebe que ela tá muito calada, que tem alguma coisa errada, ela meio que mantém uma rotina com o Will. Eles estão ali nessa coisa meio complicada no início. Depois, sei lá, de um mês ou pouco, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis e tal. Só que assim, né, e esse pode ser talvez o maior spoiler da história, mas acho que todo mundo conhece o livro e o filme. Em algum dia que ela foi trabalhar, ela ouve, em portas mais ou menos fechadas, uma conversa entre a mãe do Will e a irmã dele, falando de um lugar lá que ela simplesmente não conhece, que eles têm um prazo muito curto pra alguma coisa, e ela fica meio assim. Ela fica encucada com aquilo, né? E aí, quando ela chega em casa, ela pesquisa, ela descobre que o local que eles falaram é um lugar na Suíça onde pessoas vão para realizar suicídio assistido. O prazo de 6 meses, que é o contrato dela, por sinal, que ela tem um contrato temporário de 6 meses, é o tempo que o Will deu para a família antes dele ir para a Suíça realizar um suicídio assistido. Ela percebe que ela tá ali simplesmente para tentar manter esse homem vivo durante esse tempo, para que pelo menos esses últimos 6 meses eles sejam felizes, ou que eles sejam pelo menos agradáveis. Ela meio que toma como tarefa fazer com que esses 6 meses mudem a cabeça do Will. Porque assim, né, ele é um homem adulto, ele já tomou essa decisão. Ele vai pra esse lugar, que eu não lembro agora o nome, fazer isso porque ele tem esse direito e é isso. Então, ela tenta planejar coisas que deixem ele feliz pra uma possibilidade, assim, muito pequena de que ele perceba que a vida dele, ela pode ser
boa, apesar do que ele acha que a condição dele não permita isso. Então, assim, ó, o livro vai ser ela planejando eventos culturais que ele tem interesse, possíveis viagens para que ele consiga aproveitar um pouco a vida e etc. No meio de tudo isso, a Louisa, ela vai aprendendo com o Will. Da mesma maneira com que ele vai mudando pela presença dela, a Louisa também vai mudando pela presença do Will. Então, assim, ó, eu acho que a parte mais interessante do livro, colocando o romance de lado, tirando a questão da deficiência do Will, tirando as coisas de lado, eu acho que a parte mais interessante do livro e que me chamou mais atenção foi que os dois, eles são responsáveis pela mudança um do outro. Isso que eu acho muito legal. É perceber que, assim, ó, a Louisa, ela começa um livro sendo uma pessoa que pensa que ela não tem muito o que mostrar para os outros, ela não tem muito o que contribuir com os outros, e ela também acha que ela não tem um futuro. Ela acha que aquela cidade que ela mora é o máximo que ela pode ter da vida. E o Will, por ter viajado, por ter tido uma vida, assim, muito ativa antes, né, do acidente, ele tenta mostrar pra ela de que existe muito mais do que aquilo. Então, assim, ó, eu não quero trazer aqui uma coisa de que, tipo assim, o Will, por ele ser rico e não sei o quê, ele vai mudar a Louisa. Tipo, não é isso. Os dois, eles se mudam. Os dois são influentes na vida um do outro. Eu acho isso muito divertido, porque, tipo, de ler, assim. Porque a relação dos dois é engraçada, porque o Will encontra pela primeira vez uma pessoa que simplesmente bate de frente com ele. Se ele tá sendo estúpido com ela vai ser estúpida com ele. Se ele for grosseiro com ela vai ser grosseira com ele. Eles conseguem criar esse relacionamento onde eles estão, assim, brigando, mas confraternizando. Eles têm essa coisa meio, assim, tomar lá da cá, mas um tá aprendendo com o outro. E eu acho isso muito legal. Eu acho interessante que o Will, ele surge na vida da Louisa pra simplesmente fazer com que ela cresça. E eu digo crescer, assim, em vários aspectos. Crescer pessoalmente, né? Crescer, sair daquela caixa, tentar pensar mais pra frente. No meio disso tudo, tem a Louisa tendo um relacionamento com um cara que é um triatleta que simplesmente não se importa com ela. Isso eu achei muito triste no livro, assim. Esse casal está num relacionamento, o cara, no caso, se chama Patrick. Eles estão num relacionamento que ele virou um relacionamento de conveniência, sabe? Eles estão juntos há muito tempo, eles estão assim, ó, há anos juntos. Eles estão juntos simplesmente porque sim. Só que assim, ó, ele não tem mais o mínimo interesse nela, e ela percebe depois de um tempo que ela também não tem mais o interesse nele. Mas eles continuam juntos ainda. Então assim, quando tem a parte que mostra o relacionamento da Louisa com o Patrick, é assim, ó, é triste de ser lido. Ele simplesmente tá focado na carreira dele, tá focado em ser um triatleta, tá focado em fazer exercício, em comer bem e não sei o que lá. Ela não se importa muito com isso. Ela tenta se importar, tá? Ela participa dos encontros dos triatletas da cidade, blá blá blá, mas tipo, ela não se importa. E ele não se importa com a vida dela. Uma coisa, ele se importa com a vida dela apenas quando percebe que o emprego dela, ele não é exatamente aquilo que ele achava desde o início. Ele só percebe que o emprego dela é diferente quando ele conhece o Will. Porque ele pensava que o Will ia ser uma pessoa completamente diferente, né? Ele foi com os preconceitos dele com relação a, né, como é uma pessoa com deficiência. Então, assim, ó, tem a cena do jantar de aniversário da Louisa, em que o Will é convidado, né? Ele se convida, porque a Louisa não queria que ele fosse, porque ela achava que ele não gostaria. Mas ele é convidado para esse aniversário. Quando o Patrick conhece ele, percebe que ele é uma pessoa, assim, lúcida, bonita, tá? O Will é um personagem bonito. Ele já fica assim com aquela coisinha na cabeça, tipo, pô, eu imaginava outra coisa. E aí, quando finaliza a noite do aniversário, do Will falando, tipo, foi um prazer conhecer vocês e tal. E aí, pro Patrick, ele fala também, né, boa noite. Você tem muita sorte de ter a Louisa com você. E ela dá um ótimo banho de gato. E aí ele vai embora. E, tipo assim, isso no livro e no filme é muito engraçado, porque a cena é exatamente a mesma. Isso dele falar que, tipo, você tem muita sorte e ela dá um ótimo banho de gato é tão engraçado, porque, tipo, a reação do ator, não lembro o nome dele, que fez o Neville em Harry Potter, a reação dele é, tipo, é muito parecida com o que tá no livro, que ele fica assim de cara, porque ele não tinha pensado que a Luísa poderia, né, ter essa função também no emprego. Ai, gente, olha,
É muito bom, assim. Aí tem o negócio, né? Tem a rotina dos dois, a Luísa descobrindo sobre esses 6 meses, tentando fazer com que isso aconteça. E assim, gente, o relacionamento dos dois, ele vai ficando mais próximo. Porque, assim, eles passam bastante tempo juntos, né? Eles passam, sei lá, pelo menos umas 8 horas por dia juntos. Então, existe ali, começa, não um romance, mas eles ficam muito próximos um do outro. Acontece de uma paixão existir ali, sabe? Só que, assim, o final da história, ela não consegue o que ela quer, né? Quem viu o filme já sabe. O Will, ele, no final do livro, no final do filme, ele decide ir em frente com o suicídio assistido. Ele dá vários motivos pra isso. E o que é interessante é que, assim, o amor que surge entre os dois, que a Luísa achava que ia ser um impeditivo, né? Que ia ser uma coisa a mais pra ele não ir em frente com essa ideia, na verdade, ele acaba sendo um dos motivos ao contrário. Porque assim, ó, o fato dos dois se apaixonarem, pro Will pesa muito mais. Porque ele pensa, tipo, eu ficaria muito feliz de ter um relacionamento com você se eu fosse a pessoa que eu era antes do acidente. Porque tem uma coisa de atração física e etc. Essa é a parte triste do livro, que é pensar que tudo que ela fez ali, tudo que ela tentou ali pra fazer com que a ideia dele não fosse pra frente, assim, né, não ajudou a ele realmente decidir, né? Porque ele já estava decidido desde antes. Mas isso também é uma coisa a mais que ele coloca na balança, sabe? Então, assim, ele fala pra ela que, independente desses últimos 6 meses terem sido os melhores meses da vida dele, ele simplesmente não consegue fazer com que aquilo vá pra frente. Ele simplesmente não consegue fazer com que a ideia de viver uma vida com ela estando numa cadeira de rodas seja possível. Então, ele deixa bem claro que não existiria nenhuma maneira de persuadi-lo a não fazer aquilo. Então, assim, é isso, né? A gente termina o livro, termina o filme, com a Luísa utilizando aquelas coisas que ela aprendeu nesse decorrer desses 6 meses, né? A gente termina o livro com ela simplesmente conseguindo mais ou menos seguir em frente, saindo daquele marasmo que a vida dela era antes, entende? Então, assim, ó, se você não quer ler o livro, não precisa ler. Assistir o filme já é o suficiente, tá? Óbvio, né? O livro tem coisas a mais, etc. Mas eu achei bem interessante a história. Eu gostei muito de ter lido. Achei muito divertido, assim. O que é engraçado. Porque a história tem uma premissa que não é pra ser engraçada, que é pra ser divertida. Mas o jeito como a Jojo Moyes escreve, ela não deixa esse pesar. Ela não deixa fazer com que essa situação, que pode ser uma coisa muito dolorosa, que isso seja algo triste. Tem os seus momentos de tristeza, né? Principalmente no final do livro, quando realmente, né, as coisas acontecem. Mas no decorrer do livro, que é o interessante de ver como a relação dos dois é engraçada, como tem umas piadas ali no meio. Assim, é bem legal o livro. Eu gostei bastante. Eu fui com uma expectativa assim, vai ser um romance, etc. E não, é mais do que isso. É mais do que o romance entre os dois. E aí tem um negócio. O Will, né, ele tem, assim, uma educação de ensino superior, de cultural. Porque ele é rico, né, gente? Porra, se você é rico e você não é educado culturalmente, o que você tá fazendo com o seu dinheiro? Por favor, né? Então, assim, ó, ele tá sempre indicando livros pra Heloísa, ele tá indicando filmes. Tem até a cena do filme, né? Que eles assistem um filme legendado e ela acha isso incrível, apesar de antes de assistir o filme ela simplesmente achava que não seria interessante, etc. E aí, no meio do livro, a Jojo Moyes, né? E o Will também. Eles falam sobre a peça Pigmalião, do George Bernard Shaw, que foi a base para o livro My Fair Lady. Por sinal, né, a Luísa fala sobre My Fair Lady, acho que no Brasil veio como Minha Bela Dama, e aí ele fala, tipo, não, você não vai assistir esse filme, vai ler o original, que foi Pigmalião. E aí eu fui ler Pigmalião, logo depois de ler o livro, porque, sim, porque eu gosto de teatro. E aí, quando eu tava lendo Pigmalião, eu percebi que a história é muito parecida em alguns aspectos com Como Eu Era Antes de Você. Porque, assim, em Pigmalião tem a questão de um cara ali muito conhecido da fonética encontrar uma mulher que fala errado, mas não errado, né? Mas que fala com um dialeto, um vocabulário que não é culto. E aí ele consegue trazer essa mulher e ensinar para ela coisas, né? Tanto da fonética quanto cultura, etc. E eu vi que tem em Como Era Antes de Você um pouquinho disso. O Will, ele é mais ou menos essa pessoa que vai trazer um pouco do conhecimento dele
para outra pessoa, mas não nesse sentido de um aprendizado meio que forçado, mas uma coisa de simplesmente passar o seu conhecimento para outras pessoas, entendeu? Isso difere um pouco as duas histórias. Mas achei interessante de que a autora colocou o Pigmalião ali no meio. E assim, ó, se você não lê a peça, ok. Mas se você lê a peça, eu fiz isso, logo após a leitura do livro, você consegue criar paralelos entre as duas. Isso eu achei bem interessante. Ah, e tem uma coisa, assim, a questão das roupas espalhafatosas da Luísa. Até depois de uma época ela fala pro Will que ela gostaria de trabalhar com moda, porque ela tem interesse bastante com roupa, etc. No filme, isso é passado como uma excentricidade dela. No livro é uma coisa um pouquinho mais pesada. Um pouquinho mais profunda. Porque assim, a Luísa, ela usa essas roupas como uma maneira de... Ela é vista pelos outros de uma maneira diferente, mas e também em nenhum momento as roupas dela são consideradas pela sociedade como assim, vulgares. Entende? Tipo, as roupas dela não mostram o corpo dela, não são sensuais. E aí, isso tem uma coisa muito mais profunda no livro. Por quê? Porque na juventude da Luísa, assim, alguns anos antes, ela foi abusada. Ela foi abusada por alguns homens. Assim, por muito tempo, ela acreditou que o jeito como ela se vestia e o jeito como ela agia naquela época foi o que fez esses homens abusarem dela. Então, assim, ó, o subtexto das roupas dela é bem mais profundo no livro. Eu acho que a autora não quis colocar isso no filme pra não deixar essa parte mais tensa, assim. Mas isso no livro é uma coisa bem complicada, assim. Como eu disse, tem os momentos bem engraçados do livro, tem os momentos bem felizes, etc. E tem esses momentos um pouquinho mais tensos, tem essa parte mais triste da vida da Luísa, tem uma parte triste da vida do Will. Os dois personagens, eles são muito bem construídos, assim, porque eles têm, né, eles são bons, maus, têm suas partes tristes e felizes. Então, é isso. Gente, eu gostei bastante do livro, eu não pretendo ler as continuações, tá? E aí, por que eu não pretendo ler as continuações? Porque eu gostei desse livro simplesmente por causa da interação entre Luísa e Will. Eu gostei da interação dos dois. O livro é interessante? É. A Luísa é uma personagem interessante? Sim. Mas o que me deixou, assim, com vontade de ler esse livro enquanto eu estava lendo, né? Eu li ele em pouquíssimo tempo, por sinal. Foi a interação dos dois. As partes mais interessantes do livro são os dois juntos. Eu não quero ler os outros dois livros que tem dessa série, porque eles são focados apenas na Luísa. Porque, né, gente? O primeiro livro é dos dois juntos. O motivo de não ter o segundo do Will não estar no segundo livro é porque ele morreu. Eu vou ficar nisso, vou ficar no primeiro livro, porque eu gostei, achei legal, e vou me manter nesse. Eu dei nota 4,5 de 5 pra esse livro, tá? Eu jurava que eu não ia dar uma nota tão alta pra ele, porque eu fui com uma expectativa de que seria um romancezinho água com açúcar, apesar de já ter visto o filme, né? Mas eu me diverti bastante com essa leitura, achei bem interessante, assim. Então, assim, ó, eu recomendo, tá? Leiam um livro, como eu falei, se não quiserem ler o livro, assistam o filme, é uma ótima adaptação. Assim, gente, quando eu digo que é uma ótima adaptação, sabe aqueles fãs chatos de literatura que fica falando, ai, nossa, foi péssimo adaptado, não tem cena tal e tal e tal. Tipo, não. Todas as cenas principais do livro estão no filme. Todas. Então, assim, ó, recomendo, leiam/assistam, e é isso que eu tenho pra dizer.